Olá, curiosos, tudo bem? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre os livros que eu estou usando na tese de Alice. Surgiu a curiosidade de alguns pais de saber qual era o livro mais adequado para cada faixa etária. E como eu estou contando a história e algumas crianças estão acompanhando, me perguntaram então que livro que eu indicava para ler, porque tem muitas versões de Alice e eu vou trazer algumas delas aqui. Eu estou usando 7 livros. Como é uma tese elaborada em 9 meses, eu precisava analisar de diferentes perspectivas para ver se o que eu estava fazendo a teoria estava de acordo. Então, eu estou usando 4 versões quatro versões infantil, perdão, e 3 versões adulto. Ao todo, são livros que eu comprei em sebo, eu comprei na Book Center, porque são livros usados e os livros novos são muito caros. Então, os infantis todos eu comprei em sebo. Os adultos, então, eu ganhei já faz um certo tempo, né, do meu marido, a coleção da Dark Side de Alice. Então, ele sempre soube que eu gostava da história, então ele acabou me presenteando com esses livros já faz um bom tempo. E aí, agora eu tô usando eles, tá? Eu vou mostrar um de cada vez e vou explicar para que idade que ele se adequa mais, tá bom? Vou começar por esse aqui, que é Alice no País das Maravilhas, que é um livro de Puppy Up, que é aqueles livros que tem o teatrinho junto. Ele é indicado para crianças já um pouquinho maiores de 3 anos, crianças que não botam na boca, nem nada disso. Então, esse aqui é uma versão. Todos os livros que eu tenho aqui são do mesmo autor, quase sempre a mesma editora. Né, quem escreveu Alice no País das Maravilhas foi Lewis Carroll, e ele é o autor do livro. Então, esse aqui é uma versão infantil. Ele é bacana para crianças de 3 a 5 anos, porque ele é um livrinho que vai contando a história em pop-up, que é como se fosse um 3D, e é bem bacana por isso. Então, ele vai, né, ó, se você ver, ele aumenta aqui na lateral. Então, ele é legal para essa idade. Esse aqui eu tenho usado mais para contar a história, eu não tenho usado muito ele para texto, não. Então, essa versão aqui é um pouquinho mais resistente, capa dura, que é uma coisinha um pouquinho melhor. Este daqui é uma versão já para mais maternal, 2 anos. Ele é um livro também de capa dura, também um livro bem resistente. Ele foi comprado no sebo, ele tem até o nome da menina ainda, que era a dona dele, eu não vou mostrar, né? Ele é um livro de capa dura normal. Mas ele tem bastante palavras, é mais para o professor estar contando e não para a criança estar interagindo, né? Então, ele é um livro bem bacana também. Esse aqui eu já usei um pouquinho mais do que o outro, tá? Ele é legal porque ele tem um trechinho atrás que ele conta assim, ó. De repente, Alice foi parar num local onde pessoas incríveis acontecem. Pessoas incríveis acontecem? Depois de conhecer personagens estranhos e ser julgada pela rainha, será que ela vai conseguir voltar para sua casa? Então, ele traz um trechinho ali para deixar a criança curiosa. E é bem bacana trabalhar esse livro aqui em projetos. Esse aqui, ele é uma versão mais para bebê, tá? Ele é uma versão mais espumada, já é uma versão que a criança pode interagir um pouco mais. A maioria desses aqui são da Todo Livro, da editora, que é uma editora mais para criança mesmo. Esse aqui eu vou usar bastante, porque ele é uma versão mais resistente. Então, ele vai ser bastante usado. Ele tem os desenhos bem grandes, bem chamativos. Claro, a criança bebê, ele tem a folha mais mole, então tem que ter um certo cuidado ali. Mas é bem bacana, porque ele é bem completo. Então, esse livrinho aqui eu recomendo mais para essa faixa etária. Uma coisa que eu sempre digo e sempre vou dizer. Criança, nasceu, o primeiro presente tem que ser um livro, tá? Se você incentivar a leitura desde pequeno, quem acompanhou os vídeos que eu tenho feito para os pais, incentivar a leitura desde bebê, o seu filho vai ser uma criança que lê ativamente. E isso é muito positivo. A leitura, ela te traz para universos que você não tem como mensurar. Então, eu sou amante dos livros, sempre tive muitos livros e as pessoas que me conhecem sabem que para mim o melhor presente é um livro. Mas fica a sugestão então para que as outras pessoas, os pais principalmente, sejam incentivadores desse processo para que a criança leia sempre ativamente, ok?
sugestão, tá, gente? E aí, eu tenho usado esse aqui pra crianças maiores. Esse aqui já é um pouco maior, tá? Ele é a mesma versão desse, se você reparar, até a capa é parecida. Só que ele é um livro, então, de quebra-cabeça. Ele é bem bacana por isso. Ele traz os personagens, quase como aquele outro, num tamanho muito maior. E ele é legal pra contação de história e depois, então, pra fazer os quebra... O lado de cá é sempre quebra-cabeça, que é tudo quebra-cabeça. Talvez não vai dar pra ver bem no vídeo, ó, mas é tudo quebra-cabeça. E é bem bacana, porque ele é muito interativo. Gosto muito de livros interativos, que é o caso desse e aquele outro de pop-up, que é aqueles livrinhos teatro. Então, esse aqui eu usei já para as turmas maiores, por ter pecinhas pequenas. Então, ele não pode ser usado com bebês, tá? Ele é usado mais com crianças ali de 7 a 12 anos, tá? Nas versões adulto, eu usei todos da Dark Side. Eu comecei por esse aqui, que é uma versão mais ilustrativa, uma leitura mais rápida. Claro, rápida até certo ponto também, né? Mas ele é muito bacana. Ele é uma versão mais completa, vamos dizer assim. Tem muita anotação dentro, então tá caindo no papel. Eu não risco livros, é uma regra minha, então eu sempre coloco post-its em todos os meus livros. E esse aqui é uma versão, então, um pouco mais ilustrativa e mais reduzida. Então, esse foi o primeiro que eu usei no projeto. Eu gosto muito dos livros da Dark Side, são meus livros preferidos, por terem uma qualidade muito maior do que os outros livros, né? A editora é muito boa, então... E é mais pra Dark Lovers mesmo, como eles falam. Então, eu gosto muito de livros da Dark Side. Então, esse é o primeiro que eu usei. Esse aqui foi o que eu menos usei, que é a versão da Alice um pouco mais macabra, tá? Ele é mais extensa, é um livro com muita informação, ele tem ilustração também, mas é uma versão que eu quase não usei. Por quê? Porque o outro que eu tô usando é muito parecido, então eu tenho um apego maior por esse daqui. Ele é uma versão muito bonita, uma versão ilustrada maravilhosa, com uma qualidade fenomenal, então eu tive um pouco de pena de usar ele, tá? Mas é show de bola esse livro. A Dark Side traz muito... Esse é Lewis Carroll, é o autor dos livros, né? E ele traz ao final uma parte... não sei se esse aqui vai ter também. Acho que não, mas ele traz fábulas pequenas e ele traz histórias reais de Alice. Então, aqui eu fundamentei no outro, que é mesmo contexto, eu fundamentei muito da minha história. Então, essa é a Alice. Tá? Talvez dê pra ver mais de pertinho. Aqui eu trouxe o embasamento pra falar um pouquinho do que eu for falando na minha tese de psicanálise. De onde que eu tirei a história do manicômio, da violência. Aqui já é ela um pouquinho maior. Tá? Então, já dá pra ver pela roupa dela que ela não está num lugar normal, vamos dizer assim. Ela tá num hospital. E aí, aqui eu fundamentei toda a minha tese. Sou apaixonada pelas teses, pelas teorias, pelas frases. Então, eu tenho bastante nesse contexto. Aqui tem os primeiros manuscritos, as primeiras escritas de Lewis Carroll para a história. Então, é muito bacana este livro aqui. Tá? Esse é o meu xodózinho, então eu não tenho usado muito ele pra não estragar. E aí, eu tenho a versão que eu tenho usado mais, a versão que eu tô em cima o tempo todo, que eu nem vou abrir porque tá cheio de anotação dentro. Então, essa é a versão que eu tenho usado muito, tá? A versão que eu tenho tirado as frases, que eu tenho tirado os contextos, e a versão que eu mais tenho trabalhado é esta daqui. Ele tem um formato também muito bonito. Eu vou só pegar um trechinho aqui que eu acho muito... Ele é basicamente como o outro, só que ele é um pouquinho mais detalhado. E ele traz umas figuras muito bacanas de Alice. Deixa eu ver se eu encontro. Aqui tem ela também, ó. Então, é muito bacana esta história aqui. Ele trata Alice nessa história, na introdução, ele usa uma frase pra fechar, que eu acho que é a frase que eu vou fechar esse vídeo, porque eu já fiz isso antes, eu adoro frases de efeito de Alice, adoro frases, adoro leitura,
Então eu acho que tem um trechinho aqui que é muito legal. Ele foi escrito por Márcia Heloísa, na tradução desse livro aqui, tá? Ela escreveu em Niterói em 2019, essa edição saiu em 2019. O primeiro livro de Alice, ele foi feito, se eu não me engano, em 1862, acho que é isso. Eu não sou muito boa com datas, mas acredito que seja esta data. Deixa até eu confirmar aqui. Isso aí, 1862, né? Mas Lewis Carroll viveu entre 1832 e 1898. Ele era um inglês e era um ajudante ali da família de Alice, tá? Então, esse livro foi escrito naquela época, né? Então, 1860, por ali. Ele é muito bacana porque ele tem a versão original dele, ele tem uma versão, a primeira edição, ela foi vendida por R$195 mil num leilão. Então, é um livro muito caro, é um livro muito requisitado. E eu não consegui encontrar ainda o paradeiro desse livro, pois a pessoa que comprou ela no leilão não quis se identificar, né? Não que eu fosse comprar, mas eu gostaria muito de conversar com essa pessoa para saber como é essa primeira edição. Eu vi fotos, vi manuscritos. Teve uma versão, a segunda versão, se eu não me engano, foi encontrada no lixo. Também foi vendida, mas foi vendida por um valor muito mais alto, né? E é também um paradeiro desconhecido. Então, as primeiras edições, né? Essas aqui são todas edições novas. Frase para terminar esse vídeo e fechar com chave de ouro. Nossa heroína, Alice, sabe muito bem que livros são os únicos reinos que duram para sempre. Então, essa é a minha dica para vocês hoje. Talvez tá num momento que não tá bacana, num momento difícil, a gente sabe que é um momento difícil para todos. Então, entra nesse universo aqui, no universo da leitura, que eu tenho certeza que você vai conseguir ver por uma perspectiva diferente. Tem uma frase que eu uso bastante, que é a seguinte: se você não lê, você vive uma vida. Se você lê, você vive 1000 vidas em uma só. Então, essa é a minha dica para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho usado bastante os livros, tenho falado bastante da teoria. Comentem, me digam o que vocês estão achando, que é bem bacana esse feedback, essa ideia de como é que tá ficando, pra quem sabe lá na frente a gente ter um posicionamento bacana aí e eu poder contar com todos que ajudaram, todos que participaram, pra fazer aí uma grande festa e que dê tudo certo, tá bom? Um beijão pra vocês, muito obrigada por estar assistindo e espero que estejam gostando, ok? Tchauzinho!